Mulheres de colãs justinhos simulando luta livre, cabelos dos anos 80 cheio dos sprays e também cheio dos permanentes, e Dina Davis aos 63 anos de idade pagando peitinho na Netflix. A terceira temporada de Glow está explosiva e eu vim falar com vocês sobre tudo que essa série, que é uma das mais vistas da Netflix, trouxe pra gente nesse terceiro ciclo. Vem comigo! E aí, pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Vamos falar sobre a terceira temporada de Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling, a terceira temporada da aclamadíssima série da Netflix, que já recebeu indicações ao Emmy Awards e pra mim é uma das mais bem feitas produções originais da Netflix. Se você não sabe o que é essa série, eu vou fazer um aparato rapidão aqui pra você, só pra você não ficar perdido. A produção é inspirada num grupo de luta livre formado só por mulheres. Esse grupo realmente existiu e foi criado por David McLane no auge dos anos 80. Aqui nessa narrativa nós temos um background que é baseado em fatos reais, mas que traz personagens que são fictícias e mostra a forma como não apenas elas lutam no ringue ali, fazendo toda aquela brincadeira de luta livre bem à la mexicana, aquelas lutas bem arquitetadas, bem ensaiadas, bem coreografadas e que são totalmente de mentirinha, à medida que também explora como a mulher era vista nos anos 80, falando dos seus estereótipos, falando de como a mulher era rejeitada muitas vezes, não apenas em Hollywood, mas também em outras mídias, sendo submetida a ofertas de trabalho que não apenas as estereotipavam, mas também mostravam que a mulher não tinha espaço tanto assim no entretenimento, a não ser que fosse para mostrar suas belas curvas e até mesmo para poder atrair a atenção masculina. A série pega esses estereótipos que realmente foram usados no grupo Glow, que era esse grupo de luta livre que existiu de verdade nos anos 80, e acaba fazendo uma brincadeira com isso, trazendo essas atrizes, essas lutadoras que vão usar os estereótipos aos quais elas foram submetidas para não apenas se posicionarem diante dos homens, mas também para se consagrarem em uma carreira promissora em uma área que normalmente era sempre dominada por homens. Na terceira temporada nós temos as nossas protagonistas de volta. Eu estou falando de Alison Brie, que já recebeu algumas indicações pela sua atuação na série, e Betty Gilpin, que formam uma dupla excelente, uma dinâmica maravilhosa diante das telas, e além disso nós temos elas duas sendo acompanhadas pelo grupo de lutadoras, cada qual com as suas peculiaridades, personagens que são extremamente únicas e que são muito bem trabalhadas dentro da série. Nessa terceira temporada a gente vai explorar um pouquinho mais sobre cada uma dessas personagens, entendendo as suas motivações, suas raízes originais também, à medida que elas começam a querer se libertar dos estereótipos que o Gorgeous Ladies of Wrestling, Glow, acabou colocando nelas. E nessa temporada as lutas livres elas acabam ficando um pouquinho mais para a segunda metade da série. No começo da temporada a gente vê que elas não lutam tanto, nós vemos algumas pequenas simulações, mas a série é construída de maneira substancial, tão forte, tão intensa, que as lutas acabam não fazendo tanta falta na primeira metade. E quando elas chegam justamente na segunda metade, nós somos presenteados com um banquete super oitentista, com mulheres incríveis que não apenas usam esses estereótipos para lutar muito bem, mas que se divertem no palco, se divertem ali no ringue, fazendo tudo aquilo um espetáculo quase circense. E o que a Netflix faz com a série Glow é justamente levar o público para essa era dos anos 80, essa era da luta livre, quando as mulheres começaram a ser exploradas no gênero, e à medida que a gente vai se aprofundando nesse universo que era extremamente forte nos anos 80, a gente acaba conhecendo também algumas personagens fantásticas. Para mim, algumas das personagens femininas mais bem construídas da televisão. E a terceira temporada começa a se aprofundar justamente nas questões emocionais e pessoais das nossas personagens. Nos dois primeiros ciclos nós vemos elas se consolidando, elas se conhecendo, elas se descobrindo um pouco mais, sabendo quem elas são diante delas mesmas e principalmente diante das suas colegas. E na terceira temporada nós vemos o quanto elas são latentes por criar a sua própria história, muito mais do que recriar personagens que são super estereotipados e alguns deles são até mesmo racistas. Elas estão dispostas a correr atrás dos seus sonhos e começam a se deparar com uma dura realidade, que é o espaço da mulher no cenário de entretenimento em meio a uma década que era extremamente machista.
Mas antes da gente começar esse papo super legal sobre a terceira temporada de Glow, eu preciso fazer um convite para você. Você me vê aqui sempre produzindo vídeos para o YouTube e talvez você também tenha interesse em seguir uma carreira nessa área, como um videomaker ou até mesmo produzir vídeos em outras circunstâncias que não sejam necessariamente para o YouTube. E para você conseguir fazer isso de maneira bem legal e bem profissa, é bom mesmo você investir numa formação. E eu vim oferecer para você o curso Videonal, que é da Ozzy, que é uma das escolas de videomakers mais importantes e influentes que nós temos aqui no Brasil. E esse curso Videonal oferece 17 módulos que vão te ensinar desde o básico da produção de vídeo até a etapa final na edição. E se você pretende lançar esse material no YouTube, ainda vai te ajudar em toda essa parte também. E custando apenas R$ 197, esse curso pode ser parcelado em 12 vezes, não pesando no seu orçamento, ou seja, dá para você investir em algo bem bacana sem gastar muita grana. E se você tem interesse em investir nessa área, por que não já começar logo fazendo um curso bem bacana que te dá todos os fundamentos necessários, não é mesmo? Então eu vou deixar todas as informações desse curso aqui no meu primeiro comentário. Fica de olho, se informe, corra atrás e não perca tempo e comece a investir na sua carreira profissional. Agora falando sobre a terceira temporada de Glow, a produção está cada vez mais linda, o visual da série está incrível, por ser uma série que explora a luta livre de maneira muito feminina e até mesmo muito alegórica, os figurinos não deixam barato e acabam seguindo também pelo mesmo viés. E nós temos uma terceira temporada que é visualmente lindíssima, muito bem produzida, os figurinos estão incríveis, as cores fortes e intensas remetem diretamente ao estilo da moda dos anos 80, então é uma viagem extremamente nostálgica. Glow não apenas tem feito a gente se aprofundar na década dos anos 80, mas tem feito a gente sentir uma nostalgia gigantesca. Assim como Stranger Things explora isso pela ótica infantil, pela ótica mirim, a série Glow explora isso pela ótica adulta e feminina, fazendo com que a série seja um banquete de referências dos anos 80, com uma trilha sonora que é para não pôr defeito. Com muitas vozes femininas na trilha sonora, nós temos uma série que realmente valoriza as mulheres dentro e fora das telas, até porque a produção foi criada por duas mulheres. Eu estou falando de Liz Fleischer e Carly Mann. Além disso, as mulheres roubam a cena o tempo todo, fazendo com que os personagens masculinos se transformem em coadjuvantes e personagens adjacentes que ajudam a compor a narrativa. E aqui nós temos uma surpresa deliciosa, que é a chegada da Geena Davis, veteraníssima, uma das grandes atrizes de Hollywood, que no auge dos seus 63 anos se aventurou nos anos 80, que era o período em que ela foi extremamente jovem. Quem não se lembra do filme A Mosca, um clássico de ficção científica estrelado por ela e por Jeff Goldblum. E aqui na série Glow, ela tá como uma mulher que conseguiu vencer na vida, foi apadrinhada por um senhorzinho que era dono de um cassino e ela acabou se transformando em uma empresária. Depois de ter vivido boa parte da sua vida como uma showgirl, agora ela é uma empresária que gerencia um dos cassinos que existe em Las Vegas, onde as meninas estão se apresentando todos os dias, e ali ela acaba mostrando a sua beleza física de maneira bem reveladora, e nós fomos presenteados com Geena Davis pagando peitinho aos 63 anos de idade. Olha, quando eu vi essa mulher na tela aparecendo daquele jeito, eu falei assim, a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque quem tem coragem de fazer isso mostrando as suas curvas nessa idade mais avançada? Nós sabemos os estereótipos que existem nas mulheres, principalmente em relação à sua beleza física. Nós sabemos também que a idade é cruel com as mulheres no sentido de que, não que envelhecer é ruim, envelhecer não é ruim, faz parte da vida, mas dentro do cenário de Hollywood, dentro de um cenário que vive da juventude, envelhecer para as mulheres é muito difícil, porque o número de papéis realmente reduz muito, principalmente em relação aos homens, e a mulher perde toda a sua sensualidade diante dos grandes estúdios. Mas Geena Davis está aqui para provar o contrário, e a Netflix está de parabéns por ter dado liberdade a ela para se redescobrir como uma mulher que continua com tudo em cima e que, independente da idade, sempre vai exalar uma sensualidade natural do seu próprio carisma.
Adorei tudo isso, achei que a Netflix mandou muito bem e Glow se consolida mais do que nunca como uma das melhores séries que existe na atualidade. Nessa temporada nós temos alguns assuntos super sérios que também estão começando a ser tratados. Eu creio que se a Netflix confirmar a 4ª temporada, que é a grande expectativa, justamente por ser um dos carros-chefes da plataforma de streaming, eu acho que se eles fizerem isso, nós teremos uma 4ª temporada que vai explorar um pouco mais a AIDS, principalmente porque a grande descoberta e o grande índice de casos de AIDS realmente aconteceu nos anos 80 e a maioria das vítimas fazia parte da comunidade LGBTQ+. Então eu creio que a série vai explorar isso com maior profundidade. Ela já começou a explorar isso na 3ª temporada e eu fico muito feliz de ver uma série de ficção indo além do entretenimento e entrando em temáticas que são muito mais sérias. Nós sabemos que a comunidade LGBTQ tem sofrido preconceito há muitos anos, há muitas décadas, e nos anos 80 nós tivemos um auge de muita homofobia, principalmente por acusações infundadas, faltas de pesquisa e muitas pessoas que começaram a agir de forma agressiva com esse público. E a série explora isso de maneira muito sutil, delicada e principalmente profunda, e já começa a anunciar uma 4ª temporada que vai entrar em assuntos bem mais profundos. Achei super legal a série ter trazido isso à tona, porque nós estamos dentro de um cenário, dentro de uma época que é muito característica para a história mundial. Foi nos anos 80 que a AIDS foi descoberta e foi nessa época que os primeiros estudos começaram, também foi nessa época que nós tivemos o maior índice de vítimas da AIDS, muitas e muitas mortes, e é um assunto que a gente precisa tratar. Ao longo dos anos a temática foi perdendo a força no entretenimento, mas a gente está nos anos 80, que é um período chave para a descoberta, estudos e também para o entendimento da doença, e é muito legal ver a Netflix se aprofundando nessa temática, usando a sua narrativa como uma forma de criar um debate super vivo e super latente sobre a forma como a doença era tratada na época, a forma como as vítimas estavam sendo tratadas e principalmente os julgamentos e acusações infundadas que se comprovaram com o passar dos anos e muitos estudos, obviamente, que não tinham nada a ver. Adorei a 3ª temporada da Netflix. É muito bom saber que em meio a tantos cancelamentos, como foi o caso de algumas séries da Netflix que acabaram passando pelo facão, como foi o caso de The OA, que pra mim era uma das grandes joias raras da TV, mas é muito bom saber que apesar desses cancelamentos abruptos que pegaram os fãs de surpresa, a Netflix continua investindo em séries que são muito boas. Agora é torcer para que haja uma 4ª temporada e ficar de olho. Se você ainda não assistiu Glow, se você já viu lá na plataforma de streaming, mas nunca se interessou, para com isso tudo agora e corre lá para conferir essa série. É uma produção original, ou seja, vai ficar lá por tempo indeterminado, porque é deles, mas não perca tempo, essa é uma série incrível, ela recebe indicações às grandes premiações anualmente, e eu creio que essa 3ª temporada é mais uma que vai entrar pro hall de indicações da Netflix. É isso aí, pessoal, eu sou a Rafa Gomes, não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @RafaGomes, estou no Facebook também, no Flick Geek, e é claro, sempre falando sobre cinema. Me acompanhe porque vai ter sempre coisa boa, sempre novidade. A gente vai continuar com esse papo sobre cinema que nunca para, não é mesmo? Eu fico por aqui, deixa o seu comentário nesse vídeo, não esquece daquele like que me ajuda pra caramba. Bota o sininho pra funcionar também, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo você possa ser avisado. E eu te espero. Me conta, você já assistiu Glow? Você tem interesse em assistir Glow? Conta pra mim, qual outra série da Netflix eu deveria trazer aqui no YouTube pra gente trocar uma ideia. Deixe seu comentário que ele é super importante pra mim. Eu fico por aqui, um beijo pra todo mundo, boa semana e tchau, tchau!